Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma aula, a última do nosso módulo, né? De Psicanálise Contemporânea 1. Semana que vem iniciaremos Psicanálise Contemporânea 2, né? Muito bem, e vamos dar mais alguns minutinhos para que aqueles que ainda não chegaram cheguem, né? E deixa eu ver quem já está por aqui. Tudo bem, Miriam? Olá, Boa Douglas. noite. Boa noite. Como vai? Como vai Tudo jóia. Você é de todos? onde, Miriam? Eu sou da escola RNA, mas a Joy, ela Sim. fez uma aula com vocês e ela gostou bastante. E aí ela me indicou para eu fazer, para ver o que eu achava, enfim. E agora eu estou quase me formando e eu estou fazendo vários cursos. Acabei de Poxa, que fazer o curso legal. de psicose, estou fazendo agora de interpretação de sonhos, né? Sim. E aí, assim que terminar, acho que termina na segunda-feira que vem, já vou entrar em outro curso. Então, provavelmente eu e a Joyce vamos fazer, né? E aí, a gente queria ver um pouquinho. Bem, sim. Poxa, olha, meu, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito bem. Karen, boa noite. Sentimos a sua falta no sábado passado, lá no curso de estruturas psíquicas. Ai, nem fale. E você deu o cano, né? Tava comemorando com a minha sobrinha Eu nova, né? sei. Foi pro Baile Porã. Era aniversário de Karen no sábado, gente. É muito bom. Mariane Tavares, boa noite, como estás? Beatriz Chenes, boa noite. A Bia estava lá no sábado. Boa noite, Aurélio. Boa noite. Robson Rodrigues, boa noite, Robson. Thaís Martins. E tudo bem, Thaís, por aí? Oiê, tudo bem com vocês? Tudo jóia também. Então tá Alane bom. Martins Santos, tudo bem, Alane? Alane estava lá, firme e forte, como sempre. William Barbieri, boa noite, William. Boa noite, Tatiane Santos. Mariá, boa noite, Mariá. E a Rita Ribeiro, que também já chegou por aqui diretamente do Japão, né? Muito bem, gente. Estamos estudando aqui o paradigma da psicanálise ligado à contemporaneidade, com uma base bastante evidente, né? No Wilfred Bion, assim como no livro Fundamentos Psicanalíticos do Davi E. Zimmermann. O Davi Zimmermann ele faz muita questão, né, de deixar muito claro, né, durante esse livro, que muito daquilo que ele propõe é com base no Bion. Vimos um pouco sobre a psicanálise ortodoxa, um pouco sobre a psicanálise clássica e estamos nos aprofundando na psicanálise contemporânea. Vimos aquilo que a psicanálise contemporânea ela nos propõe como analisandos, né, dos novos tempos ou de um tempo para cá, suas características, os seus sintomas e de que maneira que nós psicanalistas, né, do século 22 podemos e devemos manejar essa clínica, não é? Hoje, então, e como disse anteriormente, a gente finaliza, né? E o último tema que vimos na aula passada foi exatamente as múltiplas dimensões do psiquismo, certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa sobre a última aula ou as últimas aulas? Não? Lembrando que, surgir dúvidas, é só mandar ali no chat, né? Então vamos lá, turma. E vamos lá para a apostila.
E vamos falar sobre o fenômeno da negatividade. Fenômeno da negatividade, deixa eu só ver o que a Mariana escreveu aqui. Boa noite, pessoal. Eu queria muito ter ido sábado, mas eu ainda estou com umas questões de saúde, nada grave, que tem me feito ficar mais reclusa. Mas no próximo eu estarei. E já está marcado o próximo, hein? Já dando um spoiler aqui. Será dia 27 de julho, tá? Dia 27 de julho, sábado. E aí aquela coisa, na hora que a gente lança lá, enfim, é um espaço menor, né? Então, naturalmente, se esgotam as inscrições rapidamente. Então, e fique ligado aí, lógico, é um outro tema, outra abordagem, isso tudo para somar aí na formação de vocês. Então, voltando aqui para a apostila, ou melhor, para o nosso material de apoio, né? Fenômeno da negatividade. Ainda dentro da compreensão de que a mente não comporta uma única dimensão, e vimos isso na última aula, né? Múltiplas dimensões psíquicas, ou seja, ora estamos na dimensão da criança, ora estamos na dimensão do adulto, ora estamos na dimensão psicótica, neurótica, perversa, enfim. E muito menos que os fatos psíquicos sigam uma ordem linear ou tampouco obedeçam ao princípio de causa e efeito. É importante consignar que existe no psiquismo o fenômeno da negatividade. Opa, agora foi. A mesma alude ao fato de que os opostos e contraditórios não são excludentes entre si. Pelo contrário, eles são includentes. Sendo que o arranjo dos contrários é que propicia a formação de unidade, de um todo integrado. Seria importante se, na sua atividade interpretativa, no lugar do costumeiro emprego da conjunção alternativa ou, nós, analistas, empregássemos prioritariamente a conjunção copulativa e. Eu gosto dessa proposta aqui que o Zimmermann nos traz, porque a gente lida com essa história do ou e na vida como um todo, né? Então é mais ou menos assim, ou eu caso ou eu compro uma bicicleta. Do tipo, por que eu não posso casar e comprar uma bicicleta? Né? Do tipo assim, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Por que eu não posso me planejar, me ajustar e para fazer isso e aquilo? Lógico, nem sempre dará para juntarmos tudo, né? Mas nós temos um hábito, né? Desde sempre, de usar mais o ou ao invés de e. E a gente tem boas desculpas para isso. A gente fala que é foco, a gente fala que é energia que está vinculada àquilo ou àquele. E a questão é que veremos que essa proposta copulativa do e, né, ao invés de essa conjunção, né, do ou, a gente vai entender aqui que faz muito sentido no processo de análise. E não é à toa que em outros teóricos, né, para além do Bion e tal, a gente sabe que a psicanálise nos ensina que o que eu amo não é o outro, mas é aquilo que o outro é e pode me oferecer. Há essa proposta. Então é mais ou menos assim, eu sou um ser faltante, portanto desejante, ou desejante e portanto faltante, e sigo a minha vida em busca daquele objeto
objeto perdido, que é um perdido que nunca existiu, mas a gente vai em busca disso, e nessa falta a gente procura o quê? Encontrar alguém que nos preencha, que seja a metade da laranja, que seja a lua do lobisomem, que seja, sei lá, o martelo do prego, essas conversas todas aí. Então, assim, há esse movimento de buscar aquilo que nos falta. E aí, normalmente, a gente busca se relacionar com esses, né? Eu identifico que a Thaís tem ali algumas características, alguns talentos, tal, que é muito interessante. Então, deixa eu me vincular a ela. Me vinculei, percebi que não era aquilo, e o que fazemos? Já me desvinculo. Já vou romper. Então, é fato que as relações são objetais, né? Que o outro é um objeto para mim, que eu sou um objeto para esse outro. Então, entendendo essa nossa busca, né? Esse nosso movimento, será muito interessante entendermos um pouco mais desse fenômeno da negatividade que o Zimmermann aqui traz. Espera aí. Aqui tá. Eu iria colocar, gente, um outro slide, mas ele está bugando. Ele não está entrando. Deixa eu só pedir um minutinho, me dá paciência de vocês. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Cadê? Bom, mas vou trazer aqui aquilo que eu tinha já preparado nesse slide. Veja, dentro dessa ideia da negatividade, importa entendermos que não é porque o meu analisando ele é um neurótico, sei lá, neurótico obsessivo. O Freud vai dizer que o negativo da neurose é a perversão, o negativo da perversão é a neurose. E, portanto, estou atendendo um analisando que é neurótico obsessivo. Quer dizer que ele não terá esse negativo que é a perversão? De forma nenhuma. Essa ideia nos limita demais no processo de análise. Não é porque ele é neurótico que ele não terá perversão. Aliás, que a gente tem o hábito de achar que só o perverso ele tem atitudes e práticas de perversão. Só ele que comete perversões, de forma nenhuma. Neuróticos histéricos, neuróticas histéricas, neuróticos obsessivos, neuróticas obsessivas, fóbicos, fóbicas, psicóticos, psicóticas. Assim como na perversão é possível também existir a neurose obsessiva, a histérica. Então veja, gente, a importância de entendermos esse fenômeno da negatividade, porque é somente identificando isso que teremos diante da gente aquela unificação. Esse sujeito, esse ser que é de fato completo, se podemos dizer assim. De que adianta eu só analisar a neurose dele? Não, mas ele é neurótico obsessivo, então a perversão
Eu tenho que identificar isso. Se há psicose, eu preciso identificar as psicoses. E aí a gente lembra lá da ideia e do exemplo do Bion, do mapa mundi, né? Onde ele vai citar o quê? Há planícies, há montanhas, há vales, né? A água, a terra, a seca. Há nesse circuito geográfico da existência aquilo que também pode acontecer nesse modelo topográfico psíquico, que são essas nuances. Então, a ideia é, fiquem atentos ao fenômeno da negatividade. Cuidado para não particionar os seus analisandos, tirando aquilo que, não, eu acho que isso não é importante. Não, isso não faz parte. Como assim? Né? Então, veja, bom, a gente viu ou reviu no sábado agora que passou as estruturas psíquicas, né, e os seus manejos, e, de novo, ficou claro que não existe um neurótico histérico puro, único, sem ter, né, em Lacan os sintomas e, para além do Lacan, as características, enfim, das outras estruturas. Então é importante ficarmos de olho nessa negatividade. E para avançarmos, gente, não é porque o seu, sei lá, o seu parceiro, a sua parceira é muito bonzinho, é muito boazinha, que às vezes não vai ter atitudes maldosinhas. E é assim que você vai viver e conhecê-lo, conhecê-la, de fato, por completo. Ah, não, ele é maravilhoso. Só tem o lado bom. Mas você não vê nada de ruim nele? Não. Não vejo nada. Então você não conhece ele como um todo. Há uma ausência de negatividade aí. Ok, gente? E ficou claro isso? Importante identificarmos isso na clínica, né? Deixa eu ver, a Cristiane já chegou por aqui. Boa noite, Cris. Renata Azevedo também. Jaqueline Barros também já chegou por aqui. A Carmen, Danila Azevedo, olha a Danila por ali, muito bom. E a Jéssica Mendes também está por aqui. Diga lá, Thaís. Ô, Aurélio, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou colocar um exemplo de clínica para ver se fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho dois casos, na verdade, de separação, né? Que um de fato separou, e o outro, a mulher está em fase, ela quer separar, mas ainda não conseguiu. Só que assim, ela fala só os pontos negativos. Então, tudo tá péssimo, tudo tá ruim, todos os defeitos. E aí, um dos trabalhos que eu tenho feito é mostrar que também existem positivos e tentar entender se essa balança dela do negativo está muito maior do que o positivo e entender se vale a separação ou se é um momento, porque o que eu tenho percebido muito nela é ansiedade. Então, nessa de querer tá a casa arrumada, tudo arrumado, ele não faz nada, não sei o quê, fica como sendo 100% uma pessoa negativa, e que ela enxerga negativa, e esquece o positivo, o contraposto do mesmo jeito, entende? É isso? Sim, sim. Veja, a forma como a gente até enxerga, né, o positivo ou o negativo, o que é bom ou ruim, em alguma coisa ou em alguém, isso tem muito a ver com a gente, né? Então, do tipo assim, sou neurótico histérico. Eu sempre vou olhar para tudo e para todos achando que não é bom o suficiente, que está faltando, que não é legal, que possivelmente me faz mais mal do que bem, né? Então, importa que eu, em processo de análise, eu identificando isso, bom, eu elabore, eu trabalhe isso em mim. Porque senão a vida fica amarga, né, gente? Assim, eu costumo dizer que a vida, não sendo elaborada, ela pode se tornar muito amarga, né?
E não sei se você já precisou se relacionar com alguém que é amargo, que não vê beleza em nada, que, meu, tudo é ruim, não presta, não... É uma estrutura histérica, mas que já avançou já por um nível de melancolia e de negatividade que é absurdo, né? Então, sim, ajudá-los a pensarem sobre as suas emoções, sobre a sua vida. Lembram disso na última aula? Não há nada de bom, né? E aí a gente identifica que sim. E veja, gente, isso é muito discutido na psiquiatria sobre os psicopatas, né? Ou os sociopatas. Eles não têm capacidade nenhuma de amar e de fazer bem. Isso é muito discutível. Porque se o psicopata, ele tiver um filho, uma filha, ele pode fazer de tudo para dar o melhor, para cuidar, para proteger essa filha e esse filho, com base naquilo que ele entende que é. E não permitirá que ninguém faça mal. E eu gosto de pensar e usar o exemplo do Pablo Escobar, né? Que, assim, as pessoas muitos achavam ele maravilhoso e etc. E aí a gente vendo, né, os documentários, lendo sobre, ele era um bom pai. Ele era um pai que protegia, que etc, né? Então, veja, é necessário observar aí uma negatividade, ok? E vamos em frente. Bom, falaremos agora sobre a prática clínica. A prática clínica, com esse olhar da psicanálise na contemporaneidade, naturalmente não vamos nos aprofundar muito, porque é até um tema que em algum mês ainda desse ano, a gente vai fazer lá o nosso encontro e eu vou levar exatamente esse tema, né, aí da prática analítica, de que maneira que a gente lida, que a gente atua dentro dessa função que é ser o psicanalista, com base no Freud, com base em outros teóricos, até chegar nesses mais recentes. Mas aqui a gente vê um pouco daquilo que vai também nos nortear para o nosso dia a dia, seja já na clínica acessível, seja já na clínica sua, onde você já atua como um psicanalista, uma psicanalista, ok? Mas antes eu queria ouvi-las. Sem colar, né? O que você acredita que não pode faltar na prática clínica? O que você acredita que não pode faltar na prática clínica? Aurélio, e se eu falar besteira? Não tem problema, estamos aqui, enfim, aprendendo, né, gente? Alguém? Carmen, escuta e vínculo. Boa, Carmen. Thaís, escutativa. Boa, Thaís. Alane, empatia. Maria, empatia. Mariane Tavares, associação livre de ideias. Jéssica, não julgamento. Maria, discernimento. Mais alguém aí? Danila, ética, fundamental. Beatriz, escuta, manejo teórico, vínculo, análise pessoal. Muito bem. E o que mais? Mais alguém aí? Não? Ok. Bom, isso tudo, gente, necessariamente precisa estar na nossa clínica, na nossa prática clínica. Mas não é só isso, né? Aliás, que já dando aqui um spoiler, na aula da semana que vem, que é a primeira do módulo de psicanálise contemporânea 2, eu vou falar sobre as condições necessárias para ser um psicanalista,
né? E aí a gente verá que existe alguns ingredientes que vão além desses daqui que vocês citaram e além daqueles que veremos a partir de agora, né? Então, eu digo que a clínica ela demanda muito, né? Ela demanda muito. Então, é importante que a gente entenda e que a gente agregue, além do conhecimento, mas a vivência e aquilo tudo que vai nos ajudar aí nesse dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Na prática analítica, a psicanálise contemporânea prossegue conservando o quê? Os ideais e os princípios de quem, gente? Básicos concebidos por Freud. Se algum dia isso deixar de acontecer, deixará de ser psicanálise. Vou até citar algo que tem a ver com o dia a dia da nossa prática, né? E que diz respeito aos dias atuais, de quando surge alguns movimentos, especialmente no Senado, para que regulamente a psicanálise, né? Então, vira e mexe, isso aparece. E até hoje isso não aconteceu, por quê? Por conta do Freud, em especial, por conta daquilo que ele propõe na psicanálise, né? Ele, como o criador, o fundador, o pai da psicanálise, ele deixa claro, olha, a psicanálise é isso, 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 e ela não cabe aqui nem ali, não é assim, não é assado e tal. E até os dias de hoje, isso tem sido respeitado, não é? Bom, agora, recentemente, um psicólogo, ele mandou mais uma iniciativa para o Senado de regulamentação, entre aspas, né, da prática da psicoterapia, né, sendo exclusiva de médicos e psicólogos, né? Bom, dentro do nicho psicoterapia existe milhares de coisas, né? Que eu particularmente acho que os médicos nem estão muito interessados em lidar com isso, porque tem muita maluquice aí, etc e tal. E até mesmo boa parte dos psicólogos. Bom, então veio a discussão, a psicanálise entra nisso ou não entra? Porque um exemplo, a CBO da psicoterapia, ela é diferente da psicanálise. Mas a psicanálise, de alguma maneira, nos dias atuais, ela é chamada e até mesmo confundida como uma psicoterapia, né? Primeiro que a psicanálise, em sua essência, gente, ela não pratica terapia, ela pratica análise. E por aí vai. Mas por que eu estou dizendo isso aqui, né? Porque, veja, o dia que alguém chegar e falar assim, olha, psicanálise a partir de hoje será assim e assado. Tiraremos isso que o Freud disse a gente tira, isso a gente usa, isso deixa de ser a psicanálise. Porque a base, a essência ainda está lá. E não só no Freud, né? Mas naqueles que depois dele vieram. Então importa entendermos que na prática clínica, turma, o Freud é necessário. Com a noção do inconsciente, com a noção das pulsões, com a noção das ansiedades, dos fenômenos do campo analítico, etc, e etc. São mais de 100 anos de etc, tá? De Freud até aqui, né? Se contarmos 1896 até 2024, são 125 anos mais, 128, enfim, de psicanálise.
de etcéteras. Embora apresente profundas transformações nas concepções teóricas, notadamente nas que dizem respeito ao desenvolvimento emocional primitivo, inaugurada especialmente por Melanie Klein, né? Igualmente, existem mudanças na forma de compreender os pacientes, que foi exatamente isso tudo que a gente foi vendo até aqui, né? Como vimos na amostragem deste texto. E, consequentemente, também existem sensíveis modificações nos aspectos técnicos. Assim, desde os critérios de seleção dos pacientes para a indicação de análise, como sendo tratamento de escolha para uma determinada pessoa. E aqui a gente vai fazer uma pausa. O que é essa seleção de paciente ou dos pacientes? A gente já entendeu, né, que no passado a psicanálise ela não entendia que poderia ou que devia atender os psicóticos, aqueles que tinham qualquer tipo de psicopatologia ligado à psicose, mas também, durante um tempo, aqueles que estavam ligados à tal da perversidade. Não a perversão, mas a perversidade. Por quê? Porque o Freud se propôs, com a psicanálise, a atender neuróticos. Iniciando pelas neuróticas histéricas, né? Incluindo também os obsessivos. E aí, a partir daí, ele vai escrevendo e vai nos dando, né, esse repertório no que diz respeito também à fobia, no caso do pequeno Hans, na psicose, em especial com Schereber e Homem dos Lobos, na perversão, com aquilo que ele vai utilizar. Veja, existia uma seleção. E hoje, os critérios são outros. Do tipo, se me procura alguém com diagnóstico psicótico, dado por um psiquiatra, eu, psicanalista, eu posso atender, Aurélio? Eu posso. Se eu devo é outra coisa. Mas como assim? Veja, será que eu tenho o manejo adequado, o conhecimento adequado para? Porque esse é o ponto, né? Aurélio, eu acho que eu não tenho. Então eu vou ter que me limitar a atender apenas histéricos, fóbicos e obsessivos? Veja, gente, já é muita gente. Que, aliás, que nem damos conta desses. Ok? Mas a psicanálise hoje, ela tem essa abertura. Só que também existe uma outra questão. Que a psicanálise necessariamente não é para todos. E o que isso quer dizer? Porque há algumas pessoas que não dão conta de fazer análise. Bom, você que já faz análise sabe que fazer análise não é nada fácil, né? Dói, machuca, a gente não dá conta, a gente quer escapar, a gente quer fugir. E tem algumas pessoas que não dão conta, ou não estão prontas, né? Não para aquele momento, não para aquela fase da vida. E cabe ao psicanalista identificar isso. E talvez, do tipo, né? Então, Tatiane, te conhecendo um pouco mais, observo que talvez um outro tipo de atendimento seria mais eficaz no seu caso. E não sei se vocês lembram, ou se eu não disse isso aqui, mas uma vez eu recebi um analisando, assim, eu tive duas experiências, entre outras,
que diria que foram mais assustadoras um pouco. Um analisando em que ele tinha já cumprido pena, né? E agora já livre, e um outro que estava meio que no processo de cumprir, de fugir, né? Sendo meio procurado meio pela organização da qual ele fazia parte, porque ele rompeu e, enfim. E esse primeiro aí, ele demonstrava uma dificuldade absurda de entender o tempo atual. Então ele falava, cara, meu, mas como assim? Isso é isso é aquilo. Não, eu não entendo isso, cara, eu não sei lidar, eu não consigo lidar, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo. 20 anos preso, né, gente? Bom, o que disse a ele? É momento de pararmos aqui. Procure um psicólogo, uma psicóloga de abordagem TCC. Ajusta esse olhar, essa compreensão do tempo atual, de como você deve se comportar, de que maneira que seu cognitivo ele pode e deve, né, se desenvolver para lidar com a sua realidade. E no momento que você entender que isso começou a acontecer, você volta. Para a gente buscar entender o porquê que você chegou onde você chegou e de que maneira que você vai lidar com tudo isso. Então, isso é o quê? Exatamente essa necessidade que temos de selecionar, né? E selecionando, a gente perceber qual é a melhor indicação de tratamento para essa pessoa que nos buscou e nos procurou. Ok, gente? Então, essa é uma prática que precisa estar no nosso dia a dia ali da clínica. Então, passando pelas características das combinações do contrato analítico, mais uma pausa aqui. O que é contrato analítico? É o que você se propõe a oferecer como psicanalista. E o que o seu analisando, a sua analisanda, se propõe a oferecer como analisanda, como analisando. Para que eles entendam o que eles precisam oferecer, temos que explicar o que é a psicanálise e de que maneira que o processo analítico se dá. Então, não precisa ser, gente, no papel, assina, carimba, reconhece firme. Não. É uma espécie de um contrato psicológico, onde você explica o que é, de que maneira que se dá e o que você espera dele ou dela. E nesse momento a gente pode ouvir assim, puxa, eu acho que não era isso que eu estava procurando. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, é a melhor coisa que pode acontecer em muitos casos. Porque se ele ou ela começa não sabendo ou não entendendo o que é um processo de análise, daqui a um tempo você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa um tanto quanto odiada e possivelmente será divulgada como, poxa, ele me enganou, ela me enganou, ele não falou, ela não falou, eu não dou conta, eu acho que isso não gera efeito nenhum. Então veja, gente, importantíssimo, né, entendermos esse contrato analítico, né, que é esse de te procurou na primeira, ali entrevista ou sessão, eu já necessariamente preciso dizer o que faço, ok? E como faço. Isso tudo é na prática analítica, é na prática do dia a dia. E levando em conta os demais aspectos fundamentais do campo analítico, como o setting. O que é setting, gente? O setting é um ambiente,
que se cria em um processo de análise. Simplificando, né? Setting não é um lugar. O setting não é a sua clínica. Do tipo, Aurélio, eu já tenho uma sala, tal. Maravilha, muito legal. Mas se não existir ali análise, psicanalista e analisanda, não é um setting. É só um prédio com uma sala com móveis. Ok? Até porque o setting, na contemporaneidade, ele também se dá aqui, né, gente? Quando se abre a câmera, vira um setting. Um setting virtual, online, sei lá. Existem alguns nomes. Mas se existir análise, transferência, é um setting. Ok? Diga, Thaís. Aurélio, Carl Rogers, no texto dele, ele coloca que o setting, né, que ele coloca uma outra palavra, mas que o setting faz parte da escutativa. Então, é como se fosse mais ou menos, além de você deixar o ambiente favorável, com atenção, flutuante e tudo mais, é como se fosse uma preparação, além da escutativa, uma preparação para a terapia, para cada sessão, no caso. Sim, sim. Lógico, não é enfim, ele não é uma figura, um psicanalista, mas é exatamente isso, né? Sem a criação, o estabelecimento de um setting, né? Que jeito que você vai fazer análise? Ah, não, análise eu faço no boteco. A hora que meus amigos ficam lá falando e eu vou falando, gente, isso não é análise, isso não é setting, isso é outra história, isso é bate-papo, isso é after, isso é sei lá o quê, ok? Então, a importância de entender, né, esse setting. A observância das regras técnicas legadas por Freud. Gente, existe, de certa forma, 1/2 técnicas propostas pelo Freud. Associação livre de ideias, interpretação de sonhos. Só que interpretação de sonhos, ela só pode acontecer através do quê? Da associação livre de ideias. Então é uma ou duas, enfim. Uns falam, não, é duas. Não, mas é uma só, porque interpretação ela está dentro da necessidade da associação livre de ideias. Então veja, lógico, a partir do Freud existem outras propostas, né? Mas cabe a nós, psicanalistas de 2024, ainda entender a importância da associação livre de ideias e também interpretação dos sonhos. De lá para cá, muito se mudou e etc. Né? Há muitas propostas extremamente interessantes, né? Mas elas precisam estar ali, ok? Os fenômenos resistenciais. Veja, gente, resistência, hoje em dia, na psicanálise, necessariamente não é um problema. Resistência, hoje em dia, para a psicanálise, é o anúncio de um conteúdo a ser verificado, a ser elaborado. E o que isso quer dizer? Bom, estou atendendo a Jurema. E aí a Jurema, toda vez que ela vai entrar num assunto da irmã dela, ela foge, ela não fala, ela se nega. E aí, de forma bem evidente ou nem tão muito evidente, mas a gente percebe isso. E aí você, analista dela, você percebe isso.
puxa, a Jurema, ela tem uma resistência aí no que diz respeito à irmã dela. Ferrou. Não. Lembra do fenômeno da negatividade? Que bom, porque ali ela está denunciando que há um conteúdo importante. E que eu, com base nessa sinalização de resistência, eu vou buscar recursos e manejos para ajudá-la nisso. Entenderam? Então a resistência, gente, que até, enfim, alguns anos atrás era vista como, sei lá, o diabo da análise, né? O inimigo do processo de análise, necessariamente não, se o psicanalista souber identificar e souber usá-la a favor do seu analisando e dele mesmo no processo de análise. Ok? A Jurema, sou bem resistente. Os transferenciais, né? Assim como os contratransferenciais. E aí, gente, só para reforçar, né? Freud, Lacan, enfim, a transferência ela é essencial para um processo de análise. Sem transferência não há processo de análise. Há quem diga que a transferência é tipo 60% do processo de análise. Agora, ela pode oscilar entre a positiva e a negativa, e aí o psicanalista vai ter que observar isso com a ajuda da sua supervisão. Mas não nos esqueçamos da contratransferência, né? Que também precisamos elaborá-la bem, porque ela existe. E ela pode existir ao ponto de fazer com que você rompa o processo de análise. E por quê? Porque eu identifiquei, porque eu levei isso para minha análise, porque eu levei isso para minha supervisão, e ainda assim não consegui, e para não comprometer a vida de Jurema, eu rompo o processo com ela. E indico, um colega meu para atendê-la. E continuo levando isso para minha análise e para minha supervisão, porque é conteúdo meu. Então, gente, há níveis de contratransferência, se assim podemos dizer. Há tipos de contratransferência. O analista não está isento no processo de análise do seu analisando. Estamos envolvidíssimos ali. Lembra lá da ideia lá do Bion? Psicanálise vincular, o vínculo, a pessoa real do analista? Então, não estamos livres. E é preciso entendermos isso e lidarmos com isso com muita responsabilidade. Ok? Muito bem. As formas de comunicação. E lembra que na última aula a gente falou da comunicação não verbal, né? Então, de que maneira que o meu analisando ele se comunica mais e melhor? De que maneira que eu consigo me comunicar mais e melhor? Então, identificar, né, a importância da comunicação. Gente, isso é para tudo na vida, né? Isso é para tudo. Com pai, com mãe, com marido, com esposa, com os filhos. Por que seria diferente com os analisandos, né? Beatriz, transferência e contratransferência podia ser um tema de aula presencial. Está aí uma boa indicação. Boa, Bia. O que mais? Interpretação. Quando fazer? De que forma fazer? Essencial, gente. Eu tenho que fazer interpretações em todas as sessões de análise? Quem disse isso, né? Mas há uma cobrança, né? Nos psicanalistas, em nós, de que não, eu tenho que dar uma devolutiva, eu tenho que fazer uma interpretação, porque senão, gente,
Não tenho o quê. Aliás, se eu não tenho o que falar, o que que faço? Não falo, porque a chance de falar besteira é enorme, né? Então, de que maneira que faço a interpretação? Em que momento? A mesma interpretação que farei com Mariane, também farei com Renata Azevedo? Não, são pessoas diferentes. Um outro tema muito atual, gente, né? Os actings, as atuações, a forma como esses nossos analisandos e a gente como analisando, a gente atua, a gente cria cenários de teatro. E aí vai caber ao psicanalista o quê? Assistir essa peça, mas não só assistir como espectador, mas querer entender, né? O que está nesse acting aí, nessa ação, nessa representação. E quem é o diretor? E quem escreveu o enredo? Né? De quem é o papel principal? Enfim, entendermos isso, porque isso também é uma forma de comunicação. A atuação dos nossos analisandos é uma forma de comunicação. Lembra que vimos na última aula um exemplo do Zimmermann, dizendo que em supervisão a psicanalista ela chega se dizendo mal, muito cansada, etc. E relata o atendimento de uma analisanda dela que não queria muito falar, mas que soltou ali algumas palavras. E aquilo já serviu já como um encaminhar da próxima análise e do processo de análise dela. Então, veja, gente, entender, né, as atuações, o porquê das atuações é fundamental. Aquisição de insights. De que maneira que a gente lida com esses chamados insights, né? Então, do tipo assim, estou ali ouvindo em escuta flutuante e daqui a pouco me vem um insight, né? O que fazer com esse insight, né? Eu devolvo, eu pergunto, do tipo, isso faz sentido? Mas alguma coisa na vida faz sentido? Então, acho que talvez não é assim que eu devo... De que maneira que eu vou lidar com esses insights? Só que são só os meus, gente? Não, porque o analisando também tem insights. E importa o psicanalista na sua função continente, que já vimos, adquirir isso, elaborar isso, né? Trabalhar isso, para que então, no momento certo, ele faça a chamada devolutiva do insight que esse analisando teve. Ok? Agora, importa também dizer, gente, que em alguns momentos a gente não precisará fazer absolutamente nada além de ouvir. Porque o analisando mesmo já vai ter um insight, ele mesmo vai elaborar, ele mesmo, inclusive, ele pode dizer assim, putz, agora entendi. Nossa, agora fez muito sentido. Caramba! Bom, eu queria também já falar com você sobre, e aí você fala assim, o que será que ele entendeu? Gente, que curiosidade, me conta. Eu quero saber. Não diz respeito a você, isso diz respeito a ele. Se ele fez o insight, ele mesmo entendeu o que elaborou, vida que segue. Se você for um lacaniano ou mais lacaniana, você, inclusive, já pode até fazer um corte ali. Ok, nos vemos na próxima semana. E ele vai embora com o insight dele e tal. Então, lidar com o insight do analista e do analisando também é uma atribuição importante na prática analítica.
E diga, Bia. Oi, pessoal, boa noite. Você utilizou aí, acho que o termo continência, foi isso? Isso. Não sei se foi na aula que eu faltei ou nos 30 minutos da aula passada que eu cheguei atrasada, se você mencionou sobre essa continência, mas você poderia Sim. brevemente reexplicar? É um dos aspectos que a gente viu, né? Essa função que é de continente, né? Ah, o Zimmermann, ele nos traz, com base no Bion, de que maneira que o psicanalista, nessa psicanálise vincular, ele atua. E ele precisa fazer essa função que é de continente. E aí ele vai dar alguns exemplos, mas do tipo assim, o continente não é apenas um receptáculo, aonde o analisando chega, fala, e eu funciono como se fosse, sei lá, uma bacia, um cofre, algo assim, né? E acabou. Não, eu vou receber isso, vou levar isso para mim, vou trabalhar isso, elaborar isso. E aí ele diz, se possível, descontaminar isso, para depois eu devolver isso para o meu analisando. A gente tem o hábito de já fazer isso já no supetão. E aí, como nos diz Lacan, se não houver cautela... Então, assim, a importância da gente entender que ele está dando ali algo que precisa ser contido. Então, assim, eu gosto de dar o exemplo, que foi o que dei aqui na aula, da mãe ou do pai que está dando a papinha para um bebê, né? Então, se ele não comprou lá no Carrefour, né, em algum lugar, aquela que já vem pronta, mas ele vai fazer ali, então ele vai pegar os legumes ali, o que for, bate no liquidificador ou no mixer, faz a papinha, né? E o que acontece com essa mãe, esse pai, antes de dar a papinha? Normalmente, o que eles fazem? Eles pegam a colherzinha, colocam na sua boca, na própria boca, vê a temperatura, não é? Aí o que eles fazem na sequência? Aí ele dá para o bebê. Isso é uma função continente. A diferença é que não é o analisando que me dá a papinha, mas ele me dá os ingredientes. Aí eu vou conter isso, vou trabalhar, vou elaborar. Meu, me deu uma cenoura que tá podre. Meu, eu tenho que descontaminar? Não tenho. Preparo, experimento. Ele vai dar conta disso. Está na temperatura, aí eu devolvo. É mais ou menos isso. Ok? William, eu como analisando, não necessariamente espero uma devolutiva, mas gosto dessa determinada afinidade, manejo, na qual eu me sinto direcionado para minhas próprias lacunas. De certa forma, é o que o psicanalista faz, né? Enfim, ele faz isso, e o cuidado que ele precisa ter, entre outros, né, é de que maneira que ele vai fazer esse direcionamento, para que esse direcionamento não se torne em uma projeção do analista em relação ao analisando, no sentido de dar a entender o que ele deve fazer, né? Esse é um grande risco, né, que nós psicanalistas, enfim, a gente corre. E eu penso, gente, abrindo aqui, enfim, as teorias aurelianas, eu penso que para nós brasileiros é muito mais difícil do que, exemplo, e para os europeus, onde nasceu a psicanálise. Por quê? Porque eles são mais frios, né? Aqui no Brasil, ou, sei lá, na América do Sul em especial,
A gente foi ensinado desde pequeno a fazer o quê? A cuidar da vida do outro, a saber da vida do outro, a ajudar. Então, assim, do tipo, estou com dor de cabeça, ó, toma não sei o quê, porque, assim, a gente já sai já dando palpite e interferindo, medicando as pessoas, orientando. Isso é uma característica muito comum, nossa, dos brasileiros. Então, acredito eu que para nós brasileiros, esse, entre aspas, né, esse vazio, né, que o psicanalista ele precisa, de alguma maneira, oferecer, é muito difícil, né? E porque a gente está cheio de muita coisa que a vida inteira a gente fez e a gente vai acabar oferecendo. Então é muito importante ficarmos atentos a esses supostos direcionamentos, né? Ok? Seguindo. Elaboração e critérios de cura. Gente, o critério de cura, ele muda muito, né, na história da psicanálise. E se olharmos para a psicanálise mais ortodoxa, né, ali em Freud, nos primeiros anos, ou nas primeiras, sei lá, ali as 2 décadas de psicanálise, a cura era livrar-se do sintoma histérico, ou obsessivo, ou fóbico. Hoje em dia, entende-se que a psicanálise está para muito além disso. O nosso compromisso não é o de necessariamente livrar os nossos analisandos dos sintomas que eles têm. Então, isso é um critério de cura. No penúltimo Elaborando, eu falei um pouco a respeito disso, que isso é um assunto denso, né? E de que maneira que se avalia essa cura? Na contemporaneidade, há alguns critérios. E o critério, gente, vai passar por tudo aquilo que vimos até agora. De que maneira que, exemplo, a Danila, no processo de análise dela, ela conseguiu aprender a pensar nas suas emoções, a lidar com as frustrações, a enfrentar a sua realidade de perdas e etc. Entendem? Então, veja, o critério de cura tem muito a ver com tudo aquilo que vimos até agora. Não fala de se livrar de problemas, de resolver os problemas, doenças, de forma nenhuma. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, mas não é o objetivo, não é o critério principal de cura. É de que maneira que eu, durante a análise, dou conta da minha existência da melhor forma possível. Ok? Seguindo. Ficam claramente evidenciadas as profundas mudanças da técnica psicanalítica, da psicanálise contemporânea, comparativamente com a dos períodos anteriores. Então, aqui nós vimos uma listinha, gente, daquilo que no passado não se preocupava, não se olhava. Também está havendo uma maior liberdade em relação à introdução de eventuais parâmetros técnicos, desde que o analista tenha absoluta segurança de que a mesma não vai afetar a necessária preservação da essência básica do setting. Qual que é a essência básica do setting? Psicanálise. Então, de um psicanalista se espera psicanálise. Mas, nos dias atuais, há uma tolerância, uma liberdade maior e para que se use eventuais parâmetros técnicos.
Agora, gente, o que é eventual? Eventual é eventual. É aquilo que acontece de vez em quando, raramente, que não tem que acontecer. Então, há muito nos dias atuais, mistura de óleo e água. Aí você fala, não, Aurélio, não dá para misturar. Mas as pessoas tentam. Do tipo assim, a psicanálise, a água ou o óleo e qualquer outro tipo de prática de desenvolvimento humano ou terapêutico que não vai casar. E as pessoas querem enfiar goela abaixo. Então vai caber ao psicanalista o quê? Identificar se esse eventual parâmetro técnico está de acordo, está submetido à psicanálise. Porque se não estiver, esquece. E lógico, gente, enfim, eu já disse isso algumas vezes, né? A gente observa que alguns psicanalistas, por terem dificuldade ou por demorar para estabelecer a sua clínica e por precisarem de grana, putz, eu preciso de dinheiro, eles saem estudando tudo, fazendo tudo e ainda assim também não consegue, né? Então, assim, é de extrema importância entender eventuais parâmetros técnicos que devem estar submetidos à psicanálise e não o contrário, ok? Eu me vejo analisando meus colegas de trabalho. Os japoneses gostam do nosso jeito alegre e quando estamos meio preocupados com algo frustrante, eles se parecem um pouco com os nossos latinos, na questão de perguntar se estamos bem ou se estamos doentes, olha só. Mas isso só acontece depois de um tempo de convivência, não é assim, eu chegar lá hoje, triste, eles já vão me abordar? Não, né? É necessário, né, Rita, um vínculo, né? Então, veja, as culturas, né, gente, vai, inclusive, ter a necessidade de adaptar, né, a psicanálise. Isso também é muito importante. E se um dia você viajar para a França, um exemplo, e você decidir ficar lá, sei lá, meses, e vou fazer análise durante esses meses. Talvez você ache que eles estão fazendo muita coisa errada, ou voltando para cá, acha que estamos fazendo muita coisa errada, né? Porque isso tem a ver com a cultura, com, enfim, aquilo tudo que a sociedade, né? Enfim, as pessoas dali são e se comportam, se podemos dizer assim. Então, veja, pode servir como exemplo disso a crescente utilização por parte de muitos psicoterapeutas, que necessariamente não são psicanalistas, do recurso técnico que pode ser denominado como intervenção vincular e que consiste na eventualidade de o analista, no curso da terapia que obedece o método analítico, agora sim o psicanalista, durante um determinado período, e aí eu vou pedir assim, ó, calma, muita calma nessa hora. Eu vou pedir que vocês respirem fundo e diga assim em voz alta onde você está. Eu não entenderei errado. E diga alto, Beatriz, para que o Cauê ouça isso. Veja, gente, isso é importante, né? E porque tem muita gente que lê isso, né? Que lê um texto, um artigo, e pega esse texto e usa de pretexto, totalmente fora de contexto. Ok? Então, vamos lá.
consiste na eventualidade de o analista, no curso da análise, né, que obedece o método analítico durante um determinado período, fazer reuniões conjuntas do seu paciente com um cônjuge, um filho, pais, com a finalidade de poder observar melhor como se processa a dinâmica das configurações, o quê? Vinculares. Então veja que há um objetivo que é eventual, que não precisa acontecer, mas que talvez você tenha um caso, 2 casos na sua vida que isso pode acontecer, do tipo, iniciei em 2012 a minha clínica. Tive apenas 2 casos em que isso aconteceu. Um era um adolescente de 17 anos, com extrema dificuldade de relacionamento, foi mandado, literalmente, nem entre aspas, mandado a fazer análise pela mãe, né? Porque desde que o pai ele saiu de casa, rompeu o casamento, esse menino, assim, ele desandou na vida, né? Ela dizia. Então ele não tinha amigos, ele não namorava, enfim. E aí veio lá para análise e ele chegou falando muito mal da mãe dele, falando muito mal dos professores, falando muito mal de todo mundo. Então análise. E chegou um momento em que eu perguntei a ele, você se importa e você entende que pode ser importante ou interessante que a gente combine com a sua mãe e que ela participe de uma análise aqui contigo? Ele falou assim, Dibas. Aí, marquei com ela e na outra ela veio, né? E aí o que a gente faz? Intermedia o relacionamento? De forma nenhuma. A gente observa de que maneira que ele desenvolve os vínculos. Aí o que eu fiz? Durante 50 minutos, vi ele discutindo com ela e ela discutindo com ele. E foi importante observar, gente, a maneira como ele lidava com as manifestações negativas dela. Filho, mas você precisa entender que você é menor de idade, que se algo acontecer, eu vou responder. E aí então era para observar isso. Porque nas próximas análises, diante de algumas, algumas manifestações ali e movimentos no processo, eu já tinha uma clareza maior, não para falar, tá vendo? A sua mãe estava certa, olha você, de jeito nenhum. Mas para devolver a ele, no sentido de, mas você entende que isso pode ser uma característica sua, que se manifesta com outras pessoas e você nem se dá conta? Algo desse tipo. Porque houve ali uma observação da forma como ele se vincula às coisas e às pessoas. Ok, gente? Entenderam isso? Agora eu vou chamar o marido da minha esposa. O marido da minha esposa sou eu, né? Enfim, agora eu vou chamar o marido dela. Porque, quem sabe aqui, ele não confessa que ele está traindo ela. Eu tenho certeza que ele trai ela. Não, eu vou chamar ele porque eu tenho certeza que ele agride ela. Quem sabe ele não agride ela e você também, né? Então, entenderam, gente, que tem uma finalidade. E a finalidade é essa. Ok? Ainda assim, eu digo, antes de, converse com o seu supervisor, sua supervisora. É lógico, isso não vai rolar na clínica acessível, né? Mas, naturalmente, né, aí no futuro, na sua clínica, e talvez você entenda a necessidade disso. Ok?
vou seguir acreditando que, ó, vocês entenderam isso. E parece que o emprego desse método em algumas situações... que tipo de situações, turma? Muito especiais. Possibilita sensíveis vantagens, como, por exemplo, poder trabalhar mais eficazmente com o importante e frequentíssimo problema do quê? Dos mal-entendidos, resultante dos distúrbios da comunicação, porque a comunicação ela sofre de distúrbio, hein? Sim ou não, gente? Dentre tantas outras possibilidades mais. Não é à toa que Lacan nos fala que eu posso saber o que digo, mas nunca eu vou saber de que forma que outro ouviu. E legal grifarmos ali, né? Eu posso saber, eu posso. Meu, não é que eu sei. Não é que eu sei. Olha só, estou já casado já com a Lê há 9 anos. E a gente viveu muito poucas DRs, né? Mas todas as que nós vivemos foi por conta de comunicação. Eu digo algo que acho que sei que estou dizendo, ela vê que eu não sei o que eu estou dizendo, ou e aí vice-versa, e aí é isso. Aí a gente gasta um tempo precioso da existência e tentando explicar o inexplicável, né? E é assim, né? Os transtornos que acontecem na comunicação. E por vezes a gente vai observar ali na mãe e no filho que existe ali simplesmente um mal-entendido. Ok? Seguindo. Só antes, deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Tá. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Estamos já indo para o final já do nosso material aqui, 8h23. E vocês preferem que a gente vá direto? Desculpa, que a gente vá direto e naturalmente liberarei vocês mais cedo, ou que a gente já faça o intervalo e depois a gente volta, e se terminar mais cedo, também terminou mais cedo. O que vocês preferem? Ó, opção número 1, bora votar aí no chat. Opção número 1, ir direto. Opção número 2, e fazer intervalo. 1, 2, 1. E acho que o 1 já ganhou, né? A Thaís terá que exercitar aí a estruturação do ego dela, lidando com o fenômeno da negatividade. Lógico, se você quiser se levantar, gente, ir ao banheiro, ou pegar um café e ficar ouvindo, ok, né? Ninguém é obrigado a ficar sentado na cadeira, só Cristiane. Vamos em frente, então? Seguindo, gente. Opa. Todos os aspectos que neste capítulo apareceram, ou que nessas aulas apareceram, não mais do que superficialmente apenas mencionados. Por que superficialmente, ô Zimmermann? Porque, gente, o livro, assim como as aulas, nos propõe o quê? Putz, cara, isso é... E aí deixa eu... Ok? É assim que funciona, né? Serão detidas e separadamente descritos nos respectivos capítulos específicos. Então, vou buscar no próprio livro aquilo que está e para além do livro, né? Porém, a título de exemplificação
das aludidas transformações que a psicanálise ela vem sofrendo, né? Cabe mencionar o quanto certos fenômenos de ocorrência inevitável no campo analítico, que até algum tempo atrás eram considerados nocivos para uma boa marcha da análise, hoje são entendidos e utilizados pelo analista como uma importante fonte de acesso a regiões desconhecidas do inconsciente e principalmente como um meio de comunicação dos transtornos do self, né, verdadeiro self, do falso self, e também das inter-relações humanas. Gente, o principal ingrediente nocivo é a resistência que citei antes. É identificar de novo, né? Se tem resistência aí, tem algo importante que está inconscientizado, com muita repressão, com muita anulação, e aí eu preciso entender que é necessário chegar ali. E vou perceber que em alguns assuntos mais resistência, em outros menos. E isso é importante. De novo, gente, antes era visto como, bom, agora não dá mais, ele não está fazendo análise, ele não quer saber de nada. Ele só vem porque... Por que você acha que a pessoa vai, né? Eu pergunto muito isso em supervisão. Por que você acha que a pessoa paga e não falta? Não, mas ela não faz análise. Aí eu volto lá no Freud, né? E a hora que ele fala sobre os pensamentos que temos que não têm ordem, que são desorganizados. E isso se manifesta na fala. Ou seja, ele não está falando nada com nada, Aurélio. Está falando com actings, com atuações, com resistência. Por quê? Porque, voltando também no próprio Freud, que fala sobre duas hipóteses fundamentais, né? Determinismo psíquico e causalidade, e fala da cadeia causal, nada, absolutamente nada acontece no psiquismo sem que tenha ligação. Então, se eu estou falando de chinelo e no meio começo a falar de vassoura e finalizo isso tudo falando de macarrão, alho e óleo, tem uma cadeia causal, que é a base para Titio Lacan falar sobre a cadeia de significantes, porque um significante só é necessário o quê? Significantes. Veja, gente, não importa o que é dito, importa de que maneira que eu vou entender isso. Esse é o ponto. Porque ninguém rasga dinheiro, gente. Ninguém rasga dinheiro. Do tipo assim, o meu pai paga, então eu não estou nem aí. Ok. Agora, se a pessoa está pagando ela... Então, assim, essa história, né, de que, não, ele não está em análise. Com base no quê? Com base no quê? Ele não fala muito. Isso é uma resistência. Ele não fala do quê? Em que momento? Sobre o quê? Bora investigar isso. Ok? Seguindo aqui. Assim, a resistência, que durante muito tempo foi interpretada como uma oposição à análise, hoje, embora com a ressalva de que em alguns casos as resistências se organizam de uma forma permanentemente obstrutiva ao processo analítico, de modo geral é considerada bem-vinda ao campo analítico.
porquanto se constitui como uma excelente bússola que permite ao analista perceber o quê? Como funciona o ego do paciente no mundo da realidade exterior. Do que, por quê, para quê e como ele defende-se às custas de uma automutilação de suas capacidades. Eu acho isso sensacional, porque a principal capacidade que temos é aquela que nos define como seres humanos, diferente dos outros animais. Qual? Qual? Ó, a dica é, Lacan fala sobre gente, ninguém vai... A linguagem, que se dá especialmente através do quê? Da fala, gente. Da fala. E se eu digo assim, puxa, Mari, eu não consigo falar a respeito disso. O que eu estou dizendo a Mari? Em outras palavras, Mari, estou me mutilando em relação à fala e à linguagem. Opa! Sobre o quê, hein? De que maneira que ele faz isso? Por que ele faz isso? Para quê? Bora investigar. Sherlock Holmes, né? É meio o nosso papel e vamos utilizar isso a nosso favor. Ok, gente? Então, veja, no passado, parou, não quer fazer análise, não é para psicanálise, tchau, vai buscar outra coisa. Hoje em dia, não. Esses dias mesmo, em supervisão, uma psicanalista, ela me mandou um áudio enorme, né? Ó, analisando isso, meu, você já sabe, eu já levei isso já para supervisão, ela é difícil, ela nananã, e falou. E aí, ao final, entre outras coisas, eu perguntei, será que não, mas atendê-la não é um desafio que você precisa enfrentar em você mesmo? Porque me parece que o discurso dela é muito parecido com o seu em relação à sua mãe. Então preciso levar para minha análise. E seguiu. Então veja, gente, o André Green ele fala, né, que é necessário tensionar o setting. E o que é tensionar o setting? É fazer com que em alguns momentos o processo de análise, por mais difícil que seja, ele precisa ser difícil tensionado. Porque análise que é tudo no gostosinho, eu desconfio. Amo meu analista. Nossa, ele cuida de mim, sabe? Ele me diz só palavras bonitas, sabe? Isso é qualquer coisa, menos análise. Ok, gente? Muito bem. Vamos perceber como funciona. Sim. Por que, gente? De que maneira que funciona o ego? Isso é importante. Porque lembra dos mecanismos de defesa que já citei aqui? Os mecanismos de defesa, eles têm qual objetivo? Defender o ego. É isso. Então, são muitos mecanismos de defesa. Eu percebo a pessoa em muitos mecanismos. Que tipo de mecanismo, nesse momento, acaba que se torna importante. Mas assim, não é para ficar, ai meu Deus, eu tenho que decorar todos. Não é assim também. Mas para que eu identifique esse como, porquê, do que, para que da resistência, deixa eu identificar que tipo de mecanismo de defesa está sendo utilizado.
Enfim, é o exemplo que eu uso, né, lá dos Vingadores. O porquê que foi naquele inimigo, naquela ameaça, foi o Homem de Ferro e não os outros? Porque era necessário, além de poder, inteligência. Ah, então eu identifico o mecanismo tal. Por que que ali foi o Hulk? Porque Hulk esmaga, né? Hulk não quer pensar se, quebro ou não quebro. Não, sai quebrando. Por que esses mecanismos? Ok, gente? Seguindo. Eu gostaria de falar de outras, né, outras formas de automutilação, gente, que a gente tem, né? Mas, no momento, o que importa, né? E aí eu vou insistir um pouquinho mais nisso. A fala, não falar é se mutilar, né? Eu e a Lê, a gente, enfim, a gente tem, né? Assim, a gente desenvolve de forma independente, mas juntos, uma rotina de estudo, né? E essa semana a gente vendo, enfim, uma aula, o psicanalista ele falava sobre a repressão na fala. E isso é muito baseado em um livro que agora eu esqueci o nome, eu não sei se ela está ouvindo, se ela puder escrever aqui o nome do livro. Isso baseado em um livro que fala exatamente a respeito disso. Então, assim, a gente vê isso que rola, exemplo, enfim, aqui no Brasil, uma discussão sobre me fugiu a palavra, gente. Quando eu não posso, liberdade de expressão. Uma discussão sobre liberdade de expressão, né? E a gente observa que há muitas expressões bizarras por aí, desnecessárias. Mas que olha que interessante, psicanaliticamente falando. É assim que revela quem é, o que tem. Se a gente começa a reprimir as possibilidades de fala, a liberdade de se expressar, o que estamos fazendo com a sociedade? Neurotizando mais, mutilando. E por que não pode falar do afeto? É lógico, é necessário limites, sim, mas a gente corre um risco, se é que em algumas situações a gente já não chegou lá, de ir para um extremo aonde não posso, não devo falar. E reprimir a fala é reprimir a linguagem, é reprimir a ação do sujeito. É caminhar para adoecer, gente. Aí eu não falo, eu não elaboro. Aí, a hora que a Mariane me dá uma fechada no trânsito, o que eu faço? Eu desço do carro e... Entendem, gente? Então, esse negócio aí de... né, que a gente... não, isso daí é política só. Esse negócio de liberdade de expressão, de Xandão, de não sei o que lá... Isso é mais psicanalítico do que a gente pensa. Porque isso fala da nossa linguagem. E aí, enfim, a Lê já nos escreveu aqui. O livro é Por que a Psicanálise, da excelentíssima Elizabeth Rudnesco. Ela é ótima. O que vocês verem de Elizabeth Rudnesco, pode comprar sem dó e ler sem dó, porque ela é ótima. E eu já entrei numas neuroses, enfim, eu sou muito obsessivo, né? É triste a vida do obsessivo. Eu já fiquei assim, gente, a Elizabeth, a Rudnesco, ela tá ficando, ela já é uma senhora. Em algum momento ela vai, né? Ela vai para a cidade do pé junto. E eu fiquei já preocupado, gente.
Falei, gente, quem será que vai substituí-la? Porque, na atualidade, ela é uma das referências que temos, né? Enfim, só um compartilhar de neurose obsessiva. Então, tá aí a indicação. Por que a psicanálise da Elizabeth Roudinesco? É verdade, Bia. Mas que surja alguém, né? Que, mesmo não substituindo, enfim, ofereça algo, né, aí do nível dela, ou mais, né? O mesmo poderia ser dito em relação aos actings do paciente, que antes eram vistos como não, ele fica só atuando. Mas essa atuação, deixa eu enxergar os bastidores disso. Suas somatizações, que revelam o quê? Tem conteúdo aí. As manifestações agressivas, tem um porquê aí. As falsificações, tem porquê aí. Bora investigar. A transferência, virtualmente, é considerada indissociada da contratransferência. Lembra que disse isso antes? Não, que só há a transferência positiva ou negativa do meu analisando. Não. Se ele está na positiva, avalie a sua contratransferência, e se ele está na negativa, também avalie a sua contratransferência. Sendo que, atualmente, mais importante do que simplesmente a qualidade do afeto é a observação dos efeitos contratransferenciais. Assim como é igualmente relevante a percepção dos nada raros, conluios, resistenciais, contrarresistenciais, transferenciais e contratransferenciais. O que tudo isso quer dizer? Veja, você, psicanalista, pode comprometer o processo de análise de quem você se propõe a atender. Isso parece maluco, né? Mas sim, isso pode, isso acontece, gente. E é terrível que isso aconteça. Então, e vamos parar de só ficar enxergando transferência negativa nos nossos analisandos. É muito fácil, né? Ah, não, ele está em transferência negativa, é conteúdo dele. É muito fácil assim, né? Mas o que é de contratransferência? Existe algum conluio, alguma organização inconsciente entre você e ele para comprometer o processo de análise dele e a sua prática de psicanalizar alguém? Porque os inconscientes, eles reagem, né, gente? O Freud já falava sobre isso. A Alessandra, ela tem enfim, um hábito muito bom, entre outros, que normalmente os alunos que a procuram, olha, eu estou fazendo análise com X ou Y, não está muito legal, acho que não está fluindo muito bem. Aí ela ouve naturalmente e ela diz, já conversou com o seu analista sobre? Porque às vezes é um conluio, gente. Eu já não quero mais, ele também já não me quer mais, a gente nem percebeu isso, quem criou isso, é necessário observar. E aí o analisando chega, né, e fala sobre isso e se elabora. E aí a gente vai embora meio que arrasado às vezes, assim, sabe? Putz, cara, eu preciso resolver isso, porque caramba. Agora, importa dizer que há momentos que não tem mais muito o que se fazer, né? Ok? Então, estão indissociáveis. Não dá para separar transferência da contratransferência. Da mesma forma, as interpretações do analista, eu tenho medo disso, mas na atualidade
não são tanto medidas pelo acerto do conteúdo delas, mas muito pela sua eficácia. Aí você fala, não entendi. Isso implica levar em conta, acima de tudo, o destino que as interpretações tomam na mente do paciente. Gente, isso é importantíssimo. Lembra que eu disse que o psicanalista ele acha que tem que dar devolutiva e fazer interpretação sempre em todas as sessões? Fato. Quem aqui já está no estágio já deve ter se observado assim. Mas aí tem um segundo ponto. A devolutiva que eu fiz, a interpretação que eu fiz, ela foi boa? É uma outra questão que nos pega. Porque se o seu analisando ele fala assim, não, Karen, eu acho que não tem nada a ver isso. Ai, meu Deus. E agora? E para os mais culpados, isso é nossa, é uma facada nas costas quase. A questão é que não temos que nos preocupar com essa afirmação do analisando de que, nossa, fez muito sentido. Obrigado, você é maravilhoso, Aurélio. Não, porque ele até vai falar assim, não, meu, não tem nada a ver, Karen. Isso para mim não faz sentido. A Karen... Porque a gente não sabe de que maneira que isso vai reverberar nele. E olha, meu, assim, de alguém que já viveu isso muitas vezes. Daqui uns dias, um tempo de análise, eles voltam e dizem assim, lembra aquela vez, Karen, que você falou isso, isso, isso? Hoje, nossa, como fez sentido aquilo? Agora é isso. Então, gente... Não se preocupem em dar devolutivas e também não se angustiem se você observar que talvez, acho que a devolutiva que eu fiz, a observação que eu fiz não foi a melhor. Porque a gente pode observar a manifestação da consciência do nosso analisando. Mas a do inconsciente dele, a gente não tem essa capacidade. Né? Isso implica, então, em levar em conta, acima de tudo, o destino dessas interpretações na mente dos nossos analisandos. O critério de cura também vem sofrendo alguma transformação de acordo com a proposição do Bion. E não só do Bion, né? Mas aqui ele utiliza muito o Bion. No sentido de que, antes de uma resolução única dos conflitos que provocam sintomas e transtornos caracterológicos, em um continuado processo evolutivo da análise, para um progressivo estreitamento da conduta neurótica do paciente. Olha que interessante, tal como o modelo de um funil. Já viram um funil, né? Eu vou tentar desenhar um aqui, deixa eu ver se eu dou conta. Jesus. Isso aqui é um funil, gente. Tá? Ok. Então veja, o êxito analítico deveria, ainda segundo Bion, ser pautado por crescentes aberturas da mente, que ele denomina um universo em expansão. Nossa mente é o quê? Um universo em expansão. Não, já aprendi tudo na vida. Não, eu sou assim, não vou mudar. Isso tem que ser trabalhado em análise. Sendo que o modelo que a mim ocorre é um de um funil invertido. Eu vou desenhar um funil invertido.
Meu, podia ter a opção de copiar e colar, né? E só virar o funil. Olha aí. Então, isso é um funil invertido, ok? Que alargue cada vez mais as capacidades do paciente para pensar, para conhecer, para ser autêntico. Como é difícil isso. Livre. Inclusive nas áreas dos prazeres e lazeres, que é um outro ponto que a psicanálise na contemporaneidade ela aborda muito. De que maneira que a gente tem vivido os nossos prazeres? O quanto há de repressão nisso, né? E construir um espaço mental para um exercício permanente de autoanálise. Autoanálise, gente, é um termo que a psicanálise no geral não gosta, não utiliza. Mas dentro do contexto aqui deu para entender, né? Eu agora estou expandindo e eu consigo me ver mais, eu consigo me enxergar mais, eu consigo estabelecer os meus limites que antes eu não conseguia. Pela obtenção, na análise, de uma função psicanalítica da personalidade. Veja, gente, a psicanálise, ou melhor, o psicanalista, ele tem como função trabalhar com o seu analisando a personalidade dele ou dela. Não os sintomas apenas, não as dores, os problemas, do tipo, eu fiz, acho que não, enfim, não muito tempo atrás, e se tiver alguém aqui que lá estava, me diga, que eu não lembro, mas eu fiz uma grupoterapia com o tema felicidade. Por quê? Porque a gente acha que a análise, gente, é só para falar do que é ruim. Do tipo, hoje eu vou para análise, meu, eu tô feliz. Eu vou falar que eu tô feliz, que aconteceu. Aí o psicanalista fala, não, tá muito feliz, isso daí é resistência, mecanismo de formação reativo. Mas por que você está tão feliz? Porra, velho. Meu, me desculpe o porra. Mas caramba, velho. Então, assim, a gente vai, né, observando o grau de perversão do analista, né? Que tem que ver o analisando mal, porque, aliás, que assim, analisando que não chora na análise, não fez análise. É umas coisas, né? Então, veja, é a personalidade. Tirar um pouco o foco, gente, de estou aqui para resolver os seus problemas. Essa síndrome do Messias, né? Não é função do psicanalista. Vamos trabalhar a sua personalidade. E trabalhar personalidade, gente, não é legal. Porque eu vou descobrindo que eu não sou uma personalidade tão amável e doce assim. Aliás, que eu possa ser... Enfim, às vezes eu até me percebo, Aurélio, tipo House, sabe assim? A gente vai descobrir essas coisas na análise. Eu acho que eu não sou a melhor esposa, não sou o melhor marido, não sou o melhor filho. A gente pode descobrir. Não sou o melhor funcionário, pode descobrir. E aí, trabalhar a personalidade e fala de quê, gente? Bom, vamos lidar com isso. Então, insisto, menos preocupações com resolver os problemas, livrar as pessoas dos sofrimentos, até porque eles são necessários e bem-vindos em muitos momentos, e trabalhar a
personalidade daquele que está em processo de análise. Entende o porquê que na primeira sessão é importante você explicar o que faz um analista? Eu assim, a maior parte das vezes que me procuram para análise é porque estou em sofrimento. Me disseram que você vai me ajudar. E eu deixo claro, ajudar no quê? Não, ajudar a me livrar dessa angústia, sabe, dessa melancolia. Olha, não é o meu trabalho. A gente vai trabalhar quem você é. E pode ser que nesse processo essa angústia desapareça. E porque a gente pensa ser alguma coisa que normalmente a gente descobre que não é. Está disposto a partir da causa? Isso daí me parece interessante. Bora lá? Então, assim, importante, gente, né? Agora, lógico, você não vai falar assim, olha, porque o meu papel é desenvolver a função psicanalítica da personalidade, tá? Aí o cara vai falar, o que é isso, né? Explica-se de um jeito, né, mais coloquial, para que se entenda o que quer dizer. E aí eu pergunto, o que vocês acharam dessa proposta da psicanálise contemporânea? Enfim, um de cada vez, para não criar aquele tumulto, né, gente? Fala, Bia, eu sei que você gosta de falar. Fala, Bia, fala. Tá? Gosto de falar. É, Estava aqui pensando que a proposta da psicanálise contemporânea é bastante dinâmica e eu acho que ela condensa muito de todos os psicanalistas pós-freudianos, desses mais famosos que a gente conhece, né? Lacan, Melanie, Winnicott, que são perspectivas diferentes da psicanálise, mas eu acho que ela traz um pouco de todas elas, né? Tornando a psicanálise uma coisa bastante humana, essencialmente humana, né? Então, enxergo o humano de diferentes vértices, de diferentes formas, com muita empatia. Eu achei bastante completo, eu achei muito bacana. Eu acho que permite muitas coisas, né? Toda essa questão dos eventuais parâmetros técnicos, né? Todos esses novos termos também. Esse da contingência eu achei sensacional. Eu não cheguei a assistir a aula, mas isso até agora está ressoando em mim de diversas formas. Achei muito bacana. É dinâmico, é Muito complexo, bom. condensa um pouco de tudo. Achei muito bacana. É difícil colocar em palavras porque é rico, né? Mas é Sim. muito bom. Achei sensacional. E olha só que a gente viu isso daqui, né? Enfim, há muita coisa. Mas obrigado por falar, Bia. Thaís quer falar, Thaís? A Thaís que está em processo, né, em curso de psicologia, né, também, já na reta final. Ela vivencia, né, enfim, aí algumas vertentes, né, do que diz respeito enfim, a análise, a terapia, a saúde mental e etc. Oi, fase final não, né? Fase inicial, tem ano pra caramba ainda aí. Mas, sem dúvida, é o que sempre me perguntam, né? Por que que eu migrei, que geralmente o movimento é o contrário. E para mim é muito curioso, porque para adulto, por enquanto, né? Mas para adulto eu ainda continuo ainda com a queda da psicanálise, eu acho que é a mais próxima, e principalmente a contemporânea, mas sim, assim, a ideia é trazer essas outras vertentes atuais para contribuir com a psicanálise, mas a psicologia em si, ela veio muito para trabalhar com a parte infantil e autista, né? Porque eu acho que na parte de psicanálise ainda está caminhando, né? Muito já se fala, tem bastante estudo aí já abordando isso, mas eu acho que a psicologia ela tem algumas técnicas interessantes para a parte de autismo.
Então, a minha clínica provavelmente será essa parte de psicanálise contemporânea e a infantil na parte de autismo. Mas eu perdi também a aula passada, mas eu também achei extremamente atual, né? A contemporaneidade, ela traz isso, esse refresh aí, esses novos, como você comentou da Elizabeth Odinesco, e depois que ela morreu, eu também já pensei nisso, tá, Aurélio? E aí eu fico, quem que vai vir para a gente colocar dentro da psicanálise aí para contribuir? E eu acho que é isso, é uma renovação constante, né? Não perde a vertente, a essência, mas você tem esses outros pilares aí para te auxiliar. E isso em clínica é muito importante, porque eu atendendo agora, eu vejo assim, tipo, eu caio num tema, né? Que geralmente sempre volta com figuras diferentes de, sei lá, valorização. E aí fica batendo valorização e eu vou buscando temas e lendo temas sobre valorização, e atuais, e antigos, e aí você vai trazendo isso para a clínica. Então, para mim, tem muito sentido, né? Não ser tão ortodoxo e ser mais contemporâneo. É isso. Boa, Thaís, obrigado. Enfim, obrigado por compartilhar. Diga, Karen. Antes de falar sobre, né, a psicanálise contemporânea, queria dizer para a Thaís que a gente fica conversando lá no grupo de um monte de coisa e acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque eu estou estudando sobre o autismo na psicanálise também. Acho que Olha a aí, gente ó. pode trocar figurinhas. Bom, Faltou Boa. mas essa parte, a gente só fala de bebida aí. a gente só fala em sair e bater perna e ó, a gente tá. E a Karen, ela, enfim, ela é do mundo infantil, né? Ela lida com as crianças, né? Então, eu imagino que tem muita experiência a compartilhar. Aproveite, Thaís. Nem tudo é só cachaça. Mas a gente pode falar disso bebendo também, também funciona. Bom, as Muito meninas. bom. As meninas acho que disseram tudo, né? A Bia falou muito, mas assim, me vem uma coisa na cabeça, assim, né? As aulas, eu, na verdade, gostei muito. Eu tenho uma dificuldade enorme, assim, de ficar concentrada, fazendo uma coisa só e assistindo a aula, enfim, né? Mas eu vou dizer que essa aula foi uma das aulas que prendeu muito minha atenção, né? Além de tudo, para além de tudo aí que a Bia falou, eu acho que ela traz pra gente, não sei se essa sensação é só minha, mas me parece que não, ela me traz um conforto, assim, né? Porque como bons brasileiros que somos, e você falou disso, a gente gosta muito do vínculo, né? A gente é afetivo, é que tem que tomar um cuidado, né? Mas assim, parece que ela dá uma liberada pra gente, né? Sai um pouco daquela. Então eu acho que traz um conforto de quando a gente se sente vinculado ou preocupado, enfim. Eu acho que trouxe assim para mim assim um conforto, curti muito. Que bom, que bom, que bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre? Lembrando que, assim, a partir da semana que vem, a gente segue ainda nessa ideia e nessa proposta, né, de temas ligados à contemporaneidade, né? Então, ainda vamos mais